Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem um filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, para conhecermos profundamente quem é Jesus, ele precisa ser anunciado. Mas antes do anúncio, nós que o conhecemos pela fé, através do ensinamento na catequese dos nossos pais, precisamos conhecer profundamente quem é Jesus. Profundamente. Você só vai anunciar a Jesus e ele vai ser motivo de ser cativado pelas pessoas que estão acolhendo esse anúncio, se você fizer bem essa experiência. Se você acreditar de fato que Jesus está contigo, que Jesus caminha contigo, que Jesus está sempre conduzindo, guiando teus passos. Por isso que no Evangelho Jesus reza, louva e glorifica o Pai, exulta no Espírito Santo e diz: Eu te louvo, ó Pai. E aí reza e traz para essa entrega ao Pai o sentido dos pequeninos serem escolhidos para a vivência do mistério. Vejam, aqui Jesus não é contra os sábios inteligentes, de forma nenhuma. Não podemos pensar assim. A ciência foi dada pelo próprio Deus, para o nosso próprio benefício, desenvolvimento da humanidade, das condições de vida, mas isso tem que ser partilhado, isso tem que ser de uma maneira não só individual, mas social, de maneira universal. Então, Jesus não é contra, de forma nenhuma, os sábios inteligentes. Ele está falando que Deus revelou aos pequeninos como chegar até Jesus. Como eu chego até Jesus? Então, nós chegamos até Jesus não é só pela razão, no sentido de conhecê-lo, no sentido das Escrituras, da tradição, daquilo que está escrito, daquilo que foi revelado pela tradição, pela a tradição e pela igreja. Isso é maravilhoso. Temos que ter essa inteligência, essa sabedoria, como diz o próprio Jesus. Mas revelar aos pequeninos, que pode ser também uma pessoa inteligência e sábia, teoricamente, mas revelar ao conhecimento de Jesus. Conhecê-lo. Se eu conheço, como Jesus está falando no Evangelho, revelar aos pequeninos, no sentido de querer, de amar, de viver aquilo que Jesus está anunciando, aquilo que Jesus quer que nós o vivamos. Por isso que, de maneira bem particular, aqui como diz o Evangelho, Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Jesus estava dizendo que os discípulos eram felizes porque estavam conhecendo a eternidade em vida. Muitos reis e profetas queriam ver e escutar naquele momento, queriam participar daquele momento,
mas foram os discípulos os escolhidos. Agora vejam, você e eu, nós fomos escolhidos para amar Jesus sem vê-lo, sem escutá-lo. Ele está em nós. Vejam que grande mistério, que vida essa eterna que o próprio Deus dá para nós. Se você assim pedir sempre, Senhor, permita-me, Senhor, conhecer o teu mistério, mergulhar no teu mistério. Se assim o fizer todos os dias, você vai receber uma graça tão grande, que você vai amar muito mais tua esposa, o teu esposo, vai ter paciência com os teus filhos, vai amá-los muito mais do que a própria tua vida humana, mas vai amar aquilo que é eterno, que está em ti. E assim nós iremos anunciar, como São Francisco Xavier, o grande missionário da época moderna, anunciar quem é esse que podemos de fato amá-lo, vivê-lo para sempre, hoje e para sempre. Jesus, o nosso Salvador. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo perigo e de todo mal. Pai, Filho e Espírito Santo.